Bom, olá, meus amigos, minhas amigas. É um prazer estar aqui com vocês nesse projeto maravilhoso que é o Prosa com Chico. Eu sou o William Jacob, sou aqui da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Sou trabalhador voluntário do Grupo Espírita Leon Denis. Faço parte também da equipe Café com Espiritismo. Participei como coautor de algumas obras, como o livro Conexão com Deus e Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, volume 1 e também no volume 2. E quando eu recebi o convite para contar algum caso aqui e trazer uma reflexão daquilo que Chico nos deixou, aí surgem muitas e muitas dúvidas, né? E o Chico tinha essa capacidade de, através da sua vivência, trazer profundas lições, né, grandes ensinamentos que a gente vê, que a gente escuta. Eu não tive a oportunidade de ver pessoalmente, como alguns amigos meus aqui da região, já que Uberaba está a 100 quilômetros de Uberlândia, então é comum a gente encontrar pessoas que conviveram e viram exemplos, né, partindo do Chico. Então eu tenho que me contentar com o que eu ouço. E é isso que eu vou falar um pouco hoje. Hoje eu escolhi uma história que eu sinceramente não sei se ela está em algum livro, até porque foram vários livros escritos, né, de casos do Chico. Mas eu vou contar o que eu ouvi, e eu tenho muito cuidado com isso, porque a gente acaba ouvindo e... Ah, mas será que foi? Será que não foi? Mas quem me contou merece o nosso respeito, o nosso carinho, a admiração e a confiança, que é a Juscelma Coelho, lá de Belo Horizonte. E na ocasião eu estava com ela, a gente estava almoçando junto, e ela resolveu contar alguns episódios dela, né, que teve uma vida muito próxima a do nosso Chico. Inclusive ela esteve com ele ali pouco tempo antes dele desencarnar, e na ocasião que ela contou, tenho como testemunha o nosso querido Arthur Valadares, que inclusive abriu, né, o Prosa com o Chico aqui nesse canal. E nesse dia ela contou que numa das visitas que ela fez à casa do Chico, né, que ela tinha esse acesso lá, ela conta que passou por uma situação diferente, estranha, porque ela chegou na mesa que o Chico tomaria café da manhã e viu que na mesa onde o Chico sentaria, alguém tinha colocado um jornal. Jornal desses, né, impressos, praticamente hoje já não se faz mais, mas um jornal ali que tinha as suas sessões, né, sessão de esporte, sessão de revista e tal. E diz o Selma que tinham colocado organizado para que o Chico, quando sentasse na cadeira, de frente para a mesa, ele se deparasse com a sessão ali da parte que falava da violência. E essa parte da violência, né, meus irmãos, fulano matou Beltrano, outro roubou, outro isso, aquilo. E quando ela viu, ela ficou sem jeito, porque ela falou, meu Deus, mas o Chico vai acabar de acordar e ao invés de ver notícias boas, né, o pessoal coloca logo a página sobre violência. E ela conta, de uma maneira muito bem humorada, que ela ficou pensando numa estratégia de ir lá e mudar a página do jornal, porque ela não conseguia concordar com aquilo que via. Dizendo ela, Chico, né, vivendo nessas vibrações maravilhosas, né, em contato com os espíritos bons, ter que acordar e lidar com esse tipo de notícia. Detalhe, a gente evita essas notícias, né? Eu, por exemplo, quando eu vejo esses programas televisivos aí que só traz tragédia, eu particularmente não gosto muito. Mas o Chico, vamos ver o que o Chico achava disso. E ela disse que ficou tentando arrumar uma forma de tirar e não conseguia. De repente ela vê o Chico vindo na direção da mesa e ela preocupada, meu Deus do céu, e agora? Aí o Chico foi, sentou, e ela olhando o que o Chico ia fazer. Cumprimentou a todos, bom dia e tal. O Chico pegou o jornal e ela pensando, meu Deus do céu, e agora? O Chico vai ficar nervoso, o que vai acontecer, o que ele vai falar? Até que o Chico pegou o jornal, começou a ler as notícias, pegou um caderno de preces que estava ao lado do jornal, mas a Juscelma conta que ela não conseguiu perceber de imediato esse caderno lá, e ele começou a anotar o nome dos criminosos no caderno de prece. Quando a Juscelma viu aquilo, ela falou, nossa, ainda bem que eu não mexi no jornal, ainda bem que eu não tirei da página. E ele
escreveu o nome e começou a agradecer os amigos. Ô, meus amigos, obrigado por comprarem o jornal, trazê-lo para mim, porque antes ele mesmo fazia isso, mas com o avançar da idade já não tinha mais essas mesmas condições. E aí ele dizia algumas coisas da importância da gente orar pelos criminosos, como nos recomenda o Evangelho segundo o Espiritismo. A prece para com os criminosos é uma caridade. É uma caridade talvez das mais difíceis. Porque ainda hoje é comum na sociedade a gente observar o pensamento de que bandido bom é bandido morto. E o Chico, ao invés de alimentar esse tipo de pensamento, gastava a sua energia e o seu tempo anotando o nome dos criminosos para que pudesse orar por eles. Então vejam que lição maravilhosa do Chico. Diante da frase muito conhecida que violência gera violência, a gente precisa combatê-la com aquilo que é o oposto dela. Não é com mais violência que a combateremos, mas é justamente oferecendo o símbolo da flor, o símbolo, né, que poderia representar a tolerância, a paz, o entendimento. Tem algumas imagens na internet que mostram isso, né? Diante de soldados fortemente armados, chega uma mulher e oferece uma flor. Porque se eu chego e ofereço outra arma, nós teremos uma ampliação da violência naquele local. Então é importante observar essa conduta do Chico, nessa prosa que temos aqui para falar desse exemplo, e ver como que o Chico compreendeu, na verdade, não somente aquilo que os espíritos e a doutrina espírita nos convidam a fazer, que é essa oração pelos criminosos, mas aquilo que o próprio Mestre, o próprio Jesus, já nos convidava há 2000 anos. Que é justamente a orar pelos inimigos, né? Desejar-lhes o bem. No Sermão da Montanha está lá. Né? Que em verdade foi dito que deve amar os amigos e tal, e odiar os inimigos. E Jesus amplia, né, o conceito, quando ele fala que lá, odiar inimigos, ele fala, é necessário amar os inimigos. Porque ele faz uma certa, entre aspas, provocação, né, na minha interpretação, que Jesus vai dizer que se a gente amar só aqueles que nos amam, que diferença nós teremos? Lá ele cita os publicanos, porque os publicanos também amam. Publicanos na época eram mal vistos pela sociedade. Então se a gente ama só quem nos ama, o que é que nos diferencia daquele homem que é considerado de má vida também? Porque quem é de má vida ama quem lhe ama. Então, do cristão, é esperado um pouco mais. Kardec vai explicar, quando trata lá do amar os inimigos, que não exige de um espírita, de um cristão, que ame alguém que lhe quer o mal, da mesma forma como se ama um filho, por exemplo, alguém que lhe quer bem. Há uma distinção, não consigo amar quem acabou de me roubar como eu amo meu filho, a minha filha, por exemplo. Mas se eu não desejo o mal para ele, já é amá-lo. Se eu não quero revidar o mal que ele me fez com outro mal, já é amá-lo. Se eu consigo, como alguns casos, né, o Chico tem vários casos dele com criminosos, se ele consegue até fazer o bem, o Chico fazia isso, com quem lhe fazia o mal, isso é amar os inimigos. Isso é o que Jesus nos convida a fazer. Isso é o que o Espiritismo nos esclarece. E é o que a vida do Chico vem servir de exemplo para nos mostrar que é possível. Tudo bem que o Chico, em termos evolutivos, está bem na nossa frente. Mas é um irmão, né, que nos deixa um exemplo e que nos mostra que, como o Chico não foi criado de maneira especial por Deus, ele conquistou as virtudes que possui, a nos mostrar que nós também podemos. Mesmo que demore, mas não podemos desistir. Desistir de amar o outro não pode ser uma opção para aquele que é espírita, para aquele que é cristão. Muito obrigado pela oportunidade, pela essa prosa com o Chico. Fiquem todos com Deus e muita paz.